A paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que a paz do Senhor permaneça na sua vida, na minha família, na sua família também, está do outro lado da telinha me ouvindo. Essa mensagem passar de 10 minutos aqui no qual você poderá continuar ouvindo essa mensagem lá no canal do YouTube. Você vai escrever lá pregação, põe lá João Batista, pregação, desperta tu que dorme. Você vai me achar no canal lá. Ô glória! E mais delongas aí para o vídeo ficar grande, vamos para a palavra do Senhor. Aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 11 diz assim: A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e se encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Meus irmãos amados, nessa geração contemporânea aqui de Noé, a palavra de Deus nos diz que Deus, ele estabeleceu uma aliança com Noé e a sua família, porque a palavra de Deus diz que Noé era um homem justo, temente a Deus, no meio daquele mundo corrompido, no meio daquele mundo contemporâneo, falando espiritualmente, imundícias e mais imundícias diante dos olhos do Senhor, que Deus chegou num ponto de ter arrependido, ter criado o homem. Mas Deus viu em Noé um homem que andava com Deus. E nós precisamos pegar essa atitude de Noé, que Noé andava com Deus. E nós precisamos estar andando com Deus, ter uma intimidade com o nosso Papai Celestial, nesse mundo tão corrompido que nós vivemos nessa geração de hoje. Ali, irmãos, a palavra de Deus diz que todos estavam corrompidos, todos. Somente a família de Noé que não corrompeu diante de Deus. E nós estamos vivendo umas gerações pervertidas. O mundo, cada dia que passa, corrupção, mentira e engano. Principalmente aqueles que estão no poder, somente enganos e mais enganos. Mas nós que conhecemos a palavra do Senhor, a Bíblia já vem nos advertindo que nós ia alcançar tempos difíceis, tempos tenebrosos, tempos de tristeza e de angústia. Mas Jesus diz que Ele estará conosco todos os dias. No mundo terei aflições, mas Jesus diz que estará, quando a igreja estiver aqui, Deus estará conosco. Meus irmãos amados, você presta atenção que nos dias contemporâneos de Noé, a coisa estava tão feia perante os olhos de Deus, que se você lê lá em Gênesis 19, quando Deus enviou 2 anjos para tirar Ló e a sua família daquela cidade pervertida, daquela cidade corrompida moralmente em todas as áreas perante os olhos de Deus, que quando os anjos chegaram na casa de Ló, que Ló hospedou os anjos ali, os anjos avisaram para eles: nós temos que sair daqui imediatamente, porque Deus vai destruir esta cidade com fogo, com enxofre. E a história nos conta que quando aqueles 2 anjos entrou ali e que Ló fechou a porta, vieram homens batendo na porta, pedindo Ló para abrir a porta. Você sabe por quê? Para fazer seco com os anjos. Aquela cidade estava tão pervertida imoralmente, homem com homem, mulher com mulher,
que chegou a um ponto que queria conhecer aqueles dois homens que entraram na casa de Ló, mas aqueles dois homens eram anjos do Senhor. E a Bíblia diz que Ló começou a negociar com eles. Olha, eu tenho 2 filhas virgens, eu dou ela para vocês. Em lugar dos 2 homens, eles, não, nós queremos eles. Sabe o que aconteceu, meus irmãos amados? Os anjos puseram cegueira naqueles homens, aonde eles ficou tateando ali e não conseguiram fazer a vontade que eles queriam. Meus irmãos amados, nós estamos vivendo num mundo dessa maneira. Nós não podemos falar aqui muito, que talvez nem o YouTube, nem o canal aceita esse vídeo, por estar falando sobre o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, mas você inteligente, você vai captar aqui o que os homens que queriam fazer com os anjos. Capita aí. Então, irmão, nós estamos vivendo um mundo pervertido. Esse mundo que nós vivemos hoje, se você for comparar com o tempo de Noé, com o tempo da agora, a diversão daquele povo era bebidas, casamento, farras, vaidades, luxúria, sexo fora do casamento, pornografia ao vivo, festas de luxúrias, festas que as pessoas dançavam nus. E hoje está pior este mundo. A palavra de Deus nos adverte, lá em Mateus 24, que por se multiplicar a iniquidade, iniquidade é o que? Maldade no coração. A iniquidade é pessoas afastadas do compromisso com Deus. Iniquidade é aquela pessoa que não tem comunhão com Deus. É aquela pessoa que não tem temor a Deus. É aquela pessoa que vive tranquilamente, assim, não acredita na palavra de Deus, melhor dizendo. Porque Noé foi o pregoeiro da justiça. E a palavra de Deus diz que, por aumentar essa maldade, essa iniquidade, o amor de quase todos, o amor se esfriará de quase todos. Mas tem uma questão, tem um porém. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Isto aconteceu com Noé. E nós, dessa geração que nós vivemos, meus irmãos amados, mesmo que a iniquidade aumenta, mesmo que o amor vai esfriando, às vezes esfriando até dentro da própria família da nossa casa, o povo hoje não tem tempo para falar que ama um ao outro. O povo hoje não senta nem à mesa mais para ter uma comunhão, um jantar, um almoço. As pessoas hoje nem estão orando mais, são poucas pessoas. São poucas pessoas que oram antes da refeição. São poucas pessoas que sentam à mesa com a família, porque o amor está se esfriando. As pessoas estão dando mais valor nos prazeres da carne. Quais eram os prazeres daquele tempo contemporâneo de Noé? Bebida, farra, casamento, orgia, sexo, vaidade. Isso tudo estava naquele tempo de Noé. E Deus foi tão bom que depois que a arca estava pronta, Deus deu 7 dias ainda para que as pessoas se arrependessem. Não arrependeu. O tempo da graça está aí, irmão. Deus está prolongando o tempo para que você se arrependa da sua iniquidade, se arrependa das suas maldades, se arrependa dessa vida, desse estilo de vida que você está levando nos prazeres da carne. Hoje os prazeres das pessoas são o mesmo: bebidas, orgias, pornografia, falsidade, corrupção, mentira. Tudo isso está acontecendo hoje. E hoje estão pior porque a ciência se multiplicou.
Eu digo a vocês, sem medo de errar, esse aparelho de celular está me gravando aqui hoje para informar você que está do outro lado da telinha. Isto aí já é um meio do sistema do anticristo fazer com que as pessoas fiquem longe da presença de Deus. Esse aparelhinho tem tirado as pessoas de terem intimidade com Deus. Esse aparelhinho tem tirado a comunhão da família. Esse aparelhinho tem tirado o tempo de você meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Esse aparelhinho tem afastado até pessoas das igrejas. Infelizmente, muitos estão pregando aí que não precisa de pessoas ir até a casa de Deus. Mas o apóstolo Paulo nos advertiu que não podemos pegar o costume de alguns irmãos que deixam de congregar. Meu amado irmão, se você está em casa, você não lê a Bíblia? Se você está em casa, você não tem comunhão nem com a sua família? Se você está em casa, você não tem tempo nem de orar por causa desse aparelho que está na mão, que já é o sistema da besta, para que você não venha ter comunhão com Deus. É muito bom esse aparelho, muito bom. Eu uso esse aparelho somente para a palavra do Senhor, somente para pregar salvação. E muitas pessoas não gostam de ver vídeos de pregação, acham melhor ver vídeos que não edificam, ver vídeos de maldades que não edificam, de piadas torpes. A palavra de Deus diz que a nossa boca não devemos sair nenhuma palavra de malícia, nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra de piadinhas. O crente não é assim, irmão. Há diferença daquele que serve a Deus daquele que não serve. Lá em Malaquias 3, 16, 17, tem pessoas, nós temos que ser pessoas diferentes. Ô meu amado irmão, abre seus olhos espirituais, porque a palavra de Deus diz em 2 Pedro que Deus não poupou o mundo antigo, Deus não poupou o tempo contemporâneo de Noé. Embora preservasse a família de Noé, o pregador da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O que são ímpios? A palavra de Deus fala sobre o ímpio e sobre o justo, sobre o profano e sobre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Por isso a palavra de Deus diz: deixa o ímpio no seu caminho, deixa o profano no seu caminho, mas que nós venha santificar a nossa vida com o Senhor, que nós venha ter comunhão com o Senhor, que nós venha andar com Deus. E a palavra de Deus nos diverte, meus irmãos amados, 2 Pedro 3,7. Pela mesma palavra, o céu e a terra que agora existe, esses céus que você vê com seus olhos humanos, esse primeiro céu, estão preservados para quê? Para o fogo, guardados para o dia do juízo, para a destruição dos ímpios. A palavra de Deus diz lá em Malaquias que não vai sobrar nem ramo e nem raiz, mas para aqueles que servam ao Senhor, nascerá o sol da justiça, para a salvação daquele que crê. Meus irmãos amados, a palavra de Deus diz, lá em Mateus 24, mais uma vez, que por multiplicar a maldade, a corrupção, a mentira, desses homens, desses últimos dias, que diz lá em 2 Timóteo 3 ou 4, serão homens arrogantes, homens varentos, homens de si mesmo, presunçosos, vaidosos. Irmão, nós estamos nesses dias, mas a palavra diz
que aquele que perseverar até o fim será salvo. O que será salvo? Está falando do futuro, está falando da nossa vida. Quanto mais dia passa, devemos nos perseverar pela misericórdia do Senhor, que nós possamos alcançar a salvação em Cristo Jesus. Nós não somos merecedores de nada, mas se nós andar com Deus, se nós continuar firme com Deus, na comunhão com Deus, Deus nos dá essa garantia de preservar aqueles que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Mesmo que nós estamos vivendo no meio de uma sociedade corrupta e ímpia, a palavra de Deus diz aqui que todos daquela época contemporânea de Noé, todos, menos Noé e sua família, que continuou firme com Deus, andando com Deus, obedecendo os princípios da palavra do Senhor. E nesse mundo nós vivemos hoje, nessa geração hoje, como está a sua vida para com Deus? Você tem ficado mais nos prazeres da carne? Ou você tem renunciado aos prazeres deste mundo para andar com Deus? Faça a sua escolha enquanto é tempo. A porta da graça está aberta para todo aquele que se arrepender, fazer uma aliança com Deus. Aquele que tem o selo do Espírito Santo de Deus, ele não mistura com a imundícia. Ele sempre vai dizer a verdade. Ele não se corrompe não no meio deste mundo. A Bíblia tem vários exemplos de passagem de pessoas que não corromperam, mesmo vivendo numa terra estrangeira, fora de Jerusalém, os que foram cativos. Nós temos um exemplo dos 3 companheiros de Daniel, que não se prostrou diante daquela imagem de escultura, mas adorou o verdadeiro Deus de Israel. Chegou num ponto que foi lançado numa fornalha. O governador daquela época, Nabucodonosor, se irou contra o servo de Deus. Mas a palavra de Deus diz que quando lançaram eles no fogo, Deus passeou com eles no fogo. Nem sua roupa queimaram, nem cabelo algum chamuscaram. A única coisa que queimaram neles, que não pertencia a eles, eram as cordas amarradas que se queimaram. Deus preservou a vida deles, a roupa deles. Assim diz a palavra, eu creio na palavra do Senhor. E hoje o mundo está num sistema iníquo. Quem comanda esse mundo, infelizmente, é o juiz iníquo deste mundo, que é Satanás, que tem confundido as pessoas, tem fazer com que as pessoas não acreditam mais na palavra do Senhor. Homens aí, conhecedor da palavra de Deus, estão aí pelejando para trazer dúvida na mente das pessoas. E Jesus falou para nós tomar cuidado, para que até os eleitos, se for possível, se nós não tomar cuidado, serão enganados. Enganados com homens disfarçados de ovelha. Aí tem disfarçado de ovelha, mas são lobos cruéis. São pessoas que estão deturbando a mente dos cristãos. Cuidado com as coisas que você está vendo nas redes sociais sobre a palavra do Senhor. Estão pelejando para destruir a sua fé e a sua comunhão com Deus. E não foi diferente no tempo de Noé. Eu creio que no tempo de Noé tinha aqueles que enganadores, aquele que não deixou a maioria da parte da humanidade entrar naquela arca. Por quê? Porque trazeram dúvidas sobre a arca. Trazer dúvida, não vai chover, não. Porque naquele tempo Deus não tinha ainda feito chover sobre a face da terra. Você mesmo pode confirmar lá em Gênesis capítulo 2. Então quando falava em chuva para eles, eram as coisas que eles não acreditaram. Mas eu falo para você que lá no capítulo 11 de Hebreus, tem um versículo que me faz com que cada dia eu tenha comunhão com Deus. A palavra de Deus diz que Deus avisou a Noé das coisas que ainda não se viam.
Olha aqui a obediência e o temor que Deus tinha a Noé, que Noé tinha a Deus. Ele foi avisado das coisas que não se viam, porque não chovia, não tinha chovido. Mas Noé creu na palavra do Senhor e construiu a arca para a salvação da sua família. Irmão, a arca hoje é a presença de Deus na nossa vida, lugar de refúgio. Meus irmãos amados, assim, quando nós lemos a palavra de Deus lá em Gênesis, antes do dilúvio, outro homem que agradou a Deus, Enoque, Deus tomou para si. Sabe o que eu vejo nisso aqui, meus irmãos amados? Deus vai tirar o seu povo, aquele que tem o selo do Espírito Santo de Deus, aquele que crê na palavra do Senhor. A igreja vai ser arrebatada, porque o povo não crê mais no arrebatamento. Tem muitos homens aí que lê a Bíblia e falam que já aconteceu o arrebatamento, para trazer engano, dúvida na sua mente. O arrebatamento ainda não aconteceu, mas ele vai acontecer, eu creio. O dilúvio, meus irmãos amados, foi o juízo de Deus contra os ímpios. E eu creio que antes do juízo de Deus sobre a terra, Deus vai tirar a igreja. O que é a igreja? Não é a igreja de 4 paredes, não é nomes que está lá, mas vai levar aquele lavado e remido no sangue do Cordeiro, aquele que vive a doutrina da palavra do Senhor. O que é doutrina da palavra do Senhor? Ensinamentos básicos para que nós não erramos o caminho, porque a Bíblia é a bússola, é o caminho, a verdade e a vida. Como Jesus diz lá em João 14, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Meus irmãos amados, conserte a sua vida. Você que está afastado da casa de Deus, você que largou a casa de Deus por prazeres da carne, volte enquanto é tempo. A porta da graça está aberta, mas um dia ela vai se fechar. E nós devemos estar atentos. Jesus advertiu a nossa geração de hoje que a vinda dele será como a vinda dos dias de Noé. Eu já comentei aqui qual era a diversão desse povo contemporâneo de Noé e a diversão de hoje. Hoje está pior, irmão, porque a ciência se multiplicou e nós devemos tomar cuidado da nossa vida espiritual com Deus. Devemos ter comunhão com Deus, intimidade com Deus, porque esse dia aqui de 2 Pedro, que está reservado para o fogo, os céus que você vê, esses céus vai dar um estrondo, as estrelas vão cair do céu, até o ferro, o ouro vai derreter nesse fogo. O dia do juízo de Deus para a destruição daqueles que não creram na palavra do Senhor. Eu vejo muita reportagem que essas pessoas mais ricas aí estão fazendo bunker debaixo da terra, porque está previndo, já está sentindo uma terceira guerra mundial. Mas no livro de Apocalipse diz que os homens vão sair das cavernas e vai olhar para o céu e vai desejar a morte. O tanto que vai ser terrível esse dia. Mas nós que temos aliança com Deus, nós que somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, aquele que tem o selo do Espírito Santo de Deus, não precisa temer esses maus rumores que está acontecendo no mundo. Breve Jesus Cristo voltará. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Compartilhe esse vídeo. Não é para ganhar dinheiro. Eu não quero ganhar dinheiro. A minha função é convencer você que você precisa de Jesus. Quanto eu preciso de Jesus, para a minha salvação, você também precisa de Jesus.
para a sua salvação, para a sua vida eterna com Deus. E aceite Jesus hoje mesmo. Reconcilie você também que está afastado da casa de Deus, porque o dia da manhã não pertence a mim nem você. Se por acaso hoje te pedir a tua alma, o Criador pedir a tua alma, teu fôlego de vida, o que você tem para oferecer a Deus? Você está firme com Deus? Você está na comunhão com Deus? Você tem renunciado esse mundo pecaminoso? Você tem renunciado tudo aquilo que desagrada a Deus? Essa é uma pergunta que fica para nós. Vamos viver a palavra do Senhor. Qualquer momento nós encontraremos com Deus. Ou morreremos, ou Jesus vai soar a trombeta para levar os lavados e remidos para o novo céu, nova terra. Você que escolhe, você que decide. Larga toda a vaidade, larga toda a corrupção, larga toda a mentira, larga tudo aquilo que está contra a palavra do Senhor e venha ficar com a palavra do Senhor, venha viver a palavra do Senhor. E faça isto agora. Aceite Jesus como seu Salvador. Eu não ganho nada para pregar a palavra do Senhor. Às vezes as pessoas me convidam para pregar a palavra do Senhor, eu vou de graça. Já fui em várias igrejas pregando a salvação, igual eu estou pregando aqui hoje. Eu prego a somente salvação. Porque este mundo não tem nada a oferecer. Infelizmente esse mundo vai caminhando a cada dia pior do que está. Mas Deus tem para nós um projeto, novo céu e nova terra para aqueles que creem. Pense nisto. Amém? E vamos trabalhar de graça para o Senhor. Nem salário eu tenho, nem quero, porque eu quero trabalhar de graça para o Senhor. Às vezes eu vou pregar numa igreja, às vezes quando falta, porque eu estou afastado do trabalho, eu ganho pouco, mas o pouco que eu tenho Deus multiplica. Às vezes quando não tem condições, às vezes me paga gasolina, eu não aceito mais nada, porque eu quero trabalhar de graça para o Senhor, ganhar almas para o Senhor. Que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo, que a graça e a paz do Senhor Jesus permaneça na sua vida. Amém. Escuta só um pouquinho. Jesus Cristo quer te resgatar. Entregue a sua vida para Ele. Ele morreu no seu lugar para te dar a salvação.